ouvindo o programa, que bom que ela voltou, falei. Ela ficou um tempão sem vir, agora vai vir todo mês. Isso. Todo mês, Fernandinha Granja, mais. nossa nutricionista, bem-vinda. Obrigada. Ah, tem que vir sim, porque ela tem muita informação bacana para passar pra gente. Inclusive, hoje é uma pauta que eu diria a pauta do momento, né? Com certeza. Será que nós estamos desnutridos? Você tem ideia como você vai rastrear, até que você vá ao médico, obviamente, faça exames, mas que você já perceba que você pode estar desnutrido? Dá para fazer isso em casa? Dá. Porque o corpo, Carol, dá sinais, né? E é isso que eu vim falar, que a gente dá sinais e nós somos uma máquina em perfeito funcionamento. Quando tem alguma coisa que não está funcionando, o corpo primeiro fala. Se sair no exame, é porque você já está muito mal. Sério? Sério. Um comecinho, então, um sintoma que muitas vezes a gente nem nota, pode ser o momento exato para iniciar algum tipo de tratamento ou até reposição desses nutrientes que a gente vai comentar, né? Exatamente. Vamos destacar antes do teste, porque hoje Fernanda Granja vem com uma proposta que eu achei muito legal para nossa pauta, que vocês vão fazer em casa, junto com a gente, ó. Um teste ao vivo já para entendermos e rastrear mesmo antecipadamente, então antes do resultado de exame laboratorial e consulta, alguns principais nutrientes. Quais que você vai destacar na pauta de hoje, Fê, antes da gente começar? Ixi, então eu tenho que ler, porque eu não lembro mais. Vamos lá, você colocou aí. Então a gente vai falar do cálcio, a gente fala de magnésio, zinco, vitamina D e ferro. Por que eu escolhi esses, Carol? Porque são nutrientes essenciais, eles são base e todos os outros vão combinando entre eles. Existe uma coisa na nossa saúde que se chama sinergismo nutricional. Tá. Então, é o que eu sempre ensino. Quando você está com osteoporose, não pode só tomar uma cápsula de cálcio. Você tem que tentar imitar a natureza. Então, você tem que tomar cálcio, magnésio, zinco, vanádio e todos os outros para o cálcio entrar no osso, que precisa de 22 nutrientes. Tá. Então, quando você está anêmico, não pode tomar só sulfato ferroso. E é um erro que muita gente faz. A gente precisa tomar ferro, vitamina C, zinco. Então, todos esses aqui, vitamina B12, eles entram em sinergismo nutricional. Tá. Então, quando a gente está desnutrido, esses nutrientes são os primeiros que fazem falta, porque eles são a base da nossa saúde. Entendi. Então, até num check-up que a gente possa fazer, eles também precisam ser dosados. Então, é importante tê-los ali no resultado também laboratorial. Precisa, a gente não pode esquecer dos exames laboratoriais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, antes de sair no exame, o seu corpo já deu vários sinais há 1 ano, 2 anos antes. Tá. Então, a gente não precisa esperar o exame estar ruim para poder tomar uma atitude. Se você sente algum desses sintomas, já está na hora de agir. E como que a gente age? Mudando a base. A base é a alimentação. Perfeito. É igual quando a gente tem uma máquina de lavar em casa. Hoje as máquinas estão super modernas, máquinas de lavar louça, está tudo muito moderno. A gente, hoje em dia, está lendo o manual. Porque como a coisa está mudando muito, então, por exemplo, a máquina de lavar e secar, parece que não pode sabão em pó, só pode sabão líquido. Então, a gente lê essas coisas e fala, meu Deus, vou estragar a máquina. Por que o nosso corpo, a gente coloca tudo para dentro, sem importar com o que está comendo? Por que a qualidade nutricional não é importante quando a gente fala do nosso corpo, porque é uma máquina, e a gente quer colocar a melhor gasolina no carro, senão vai dar problema? Entendi. Então, a gente precisa pensar nisso. Do mesmo jeito que a gasolina adulterada vai dar problema no seu carro caríssimo, que custou muito dinheiro, a nossa alimentação também vai custar dinheiro pra gente, porque a gente vai gastar em remédio depois. Sem dúvida, concordo com você. A prevenção é sempre o melhor e mais barato, e aquilo que a gente economiza não só financeiramente, não só dinheiro, mas a gente economiza tempo, preocupação, né? E uma série de outras questões que estão envolvidas. Inclusive, nesse momento até de pandemia, com todas as medidas que a gente tem feito, né, para não aumentar contágio do Covid-19, a gente está conseguindo também prevenir outras doenças e o que diminui o gasto público. Já falei isso várias vezes aqui no programa e vou continuar falando, para a gente não esquecer, né? A gente está falando de um gasto público, é uma coisa ainda maior, né, do que tudo. Então, se todo mundo tiver essa consciência, a gente consegue aí dar uma abraçada legal nessa Carol, parte. E assim, quando a gente pensa na saúde, a gente fala, eu não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo de me cuidar. Se você não tem tempo agora, no meio de uma pandemia, você não vai ter tempo nunca mais. Concordo.
Então agora, gente, é a hora de você dar um start, de você fazer essa mudança acontecer, de você reorganizar a sua alimentação, porque aí você prossegue isso por anos. Né? Então, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas a gente também pode tirar algo bom disso. Muita coisa. Né? Eu diria, olha, muita coisa. Muita coisa. Dá para ter uma lista ampla de aprendizado. E se organizar na alimentação é uma delas, né? Então, a gente trouxe os sinais e sintomas para a gente fazer ao vivo. Vamos junto? Pode Vou fazer também, tá? Vamos colocar na tela. E lembrando que todos esses nutrientes aí têm sido bem importantes também para aumentar a imunidade. Exato. Pra gente também combater aí os bichinhos. Vamos lá. Vamos começar falando do ferro. Vamos assinalar. Você de casa pega um papel e uma caneta e depois você explica o porquê. Tá bom, Fê? Tá bom. Vamos lá. Ferro. Primeira pergunta. Você tem dificuldade para pensar com clareza ou frequentemente se sente confusa? Tem dificuldade para se concentrar? Você fica sem fôlego com facilidade? Sente frio com facilidade? Puxa, essa daí eu passei longe, né, Lígia? Lígia já me olhou. Tem cabelos quebradiços? Tem problema de tireoide? Sofre de rachaduras ou feridas nos cantos da boca? Ai, graças a Deus, tenho mais isso aí também não. Tem infecções recorrentes? Não parei nenhum dia de trabalhar, acho que também não, acho que tá tudo bem. Então vamos lá. O ferro, ele faz muito parte da nossa imunidade, né? E o ferro, quando ele tá carente, quando a gente tem carência, a primeira coisa que a gente sente é a falta de energia. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício, você fica sem fôlego, você vai subir uma escada leve, não tô falando de uma escada de 30 andares, mas uma escadinha de salão de beleza, né? Vai lá fazer a depilação, aquela escadinha, se você quase morre, tem alguma coisa errada, não é falta de preparo físico. Entendi. É verdade. Então, tem essa diferença. Então, o ferro, ele dá esses sinais antes. O cabelo quebra, então muita gente fala, o meu cabelo não cresce, ele não é forte, tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, a gente vai ver no exame laboratorial, tá tudo certo. Só que tem outros exames que a gente avalia para ver se está errado. Por isso que os sinais e sintomas são muito importantes. Entendi. O que pode estar relacionado, então, até com essa questão do ferro? Outras coisas que tenham a tireoide. Tá. Então, né, quem tem problema muito na tireoide fica oscilando. Esse sintoma, sente frio com facilidade, é muito de gente que tem tireoide alterada. Sério? Uhum. Nossa, então eu não preciso nem do exame, graças a Deus, porque frio é um negócio que eu não sente, eu olha tenho isso. Pergunta pros meninos, tem dia que eu saio suando aqui e tá frio. Sim, então. E o ferro, onde que a gente encontra, né? Cadê o ferro, gente, que eu tô perdida? Cadê? Vamos já botar aqui que você simplificou do ferro. Você botou aqui o feijãozinho. Então, os grãos, né? Então, lentilha, grão de bico, todos os grãos, além das carnes vermelhas e tudo isso. Mas eu quis trazer fonte vegetal, porque carne a gente sempre pensa. Tá. Né? Então, comer grãos, o próprio cacau. Então, você usar cacau nas suas preparações, começar a pensar nessa possibilidade. Então, começar a colocar o ferro, e eu sempre falo isso, não deixa o ferro só para o almoço. Tá. Coloca ferro no café, coloca ferro no lanche da tarde. E é esse o esquema do ferro. Então, vamos lá. Diretora disse pra gente seguir com o teste todo e depois você explica cada um. Tá bom, tá bom. Vamos então pro zinco. Todo mundo falando do bendito do zinco agora nesse momento, que ele é importantíssimo. Vamos entender. Primeira pergunta. Você tem manchas brancas nas unhas? Sofre de ansiedade ou nervosismo? Ah, esse aí não dá pra botar nunca, né? Sofre de diarreia? Os outros diriam que o seu pavio é curto para ficar brava ou irritada? Responda você, diretora, produção. E aí, Toninho, sou brava? Ah, vou botar umas vezes, vai. Você tem muitas estrias da gravidez? Nossa, que perguntas interessantes. Não é? Não é? Vamos pro próximo. Vitamina D. O hormônio chamado vitamina, não é, Fê? Uhum. Você sente dores musculares? Sente dores nos ossos? Sofre de osteoporose? Sente fraqueza muscular nas coxas ou nos braços? Sente uma dor crônica na região lombar? Você sua no couro cabeludo? Não, couro cabeludo não. Tem sentido que sua pele está mais sensível ao toque? Tem infecções frequentes ou recorrentes? Sua taxa de açúcar no sangue é alta?
Boa. Vamos embora pro magnésio agora. Magnésio é o nutriente estrela do corpo. É? Então tá. Vamos ver as perguntas então sobre magnésio. Você tem câimbras ou espasmos musculares? Tem problemas para dormir? Seus músculos vibram ou tremem? Você tem palpitações cardíacas com seu coração batendo muito forte ou muito rápido? Sofre de frequentes dores de cabeça? Sente dores na base do pescoço? E fechamos o nosso teste. Diretor, o que fazemos agora? Falamos de cada um deles ou já revelamos aqui os resultados? Resultados. Vamos lá, Fê, o que a gente tem que contar? Se você marcou muitas vezes, sempre, é porque realmente você está desnutrido e precisa de uma alteração. Ou no cardápio e suplementar. Tá. Se você colocou às vezes, só o cardápio resolve. Boa. Não precisa de suplemento. Mas até quanto, assim? É que depende, né? É. No consultório, a lista é maior. Então, são 14 pontos. Aqui, a lista foi menor por causa do tempo. Então, só vê. Se tá a maioria sempre, se você marcou, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você marcou 4, sempre já é a maioria. De cada um, De cada né? um, Tá isso. bom. Porque você vai olhar separadamente, com certeza. Entendi. E aí, esses sintomas, eles são muito frequentes e a gente acha que é normal sentir isso. Então, às vezes a pessoa tem muita dor de cabeça, acha que é preocupação. E assim, gente, preocupação todo mundo tem, não é todo mundo que tem dor de cabeça, né? Então, a gente precisa olhar o corpo, a gente precisa olhar esses sintomas. E aí você faz essa base alimentar boa, né? Eu trouxe aqui um exemplo de tempero. Então, a gente esquece que até os temperos têm nutrientes. A salsinha, o orégano, eles são antifúngicos, cúrcuma. Então, você usar isso tudo na sua alimentação, em várias vezes ao dia, como eu disse, no café da manhã, comer ovos que tem vitamina D, no almoço usar um tempero natural. Isso você vai fazendo a sua base alimentar, vai aprendendo a comer melhor. Claro que vai ter besteirinha durante, né, algumas vezes, claro que vai ter, mas essa base tem que estar boa se você tem muitos sintomas. Entendi. Não, faz muito sentido tudo isso e são coisas simples, né? Vocês veem, só tem comida aqui. Vamos falar do zinco, então? Vamos. O zinco, ele faz parte da fertilidade, ele faz parte da imunidade, faz parte da pele, então elasticidade. Quando você tem falta de zinco, que foi o que você aparentou, você tem que tomar cuidado já com essas coisas. E onde tem zinco? Vamos ver onde está o zinco aqui. Cadê gente? o zinco? Eu até anotei. Aqui. Aqui. Para eu não me perder. Então, o zinco tem muito na ostra, mas ostra é super difícil de comer. Outro alimento que tem é muito na carne vermelha, mas também às vezes a pessoa não quer comer tanta carne vermelha. Então, as castanhas e as lentilhas são ouro de zinco. Tá. Então, a gente comer bastante castanha durante o dia. Claro, gente, que não é um pote inteiro. É aquilo que eu falei, ao longo do dia. 10 castanhas numa hora, 5 castanhas em outra. Isso você repõe zinco. E o zinco também faz parte da tireoide, né? Como eu falei. E a tireoide, olha pra você como é tudo relacionado. A tireoide também dá cansaço. A tireoide também dá infertilidade. Então, gente, não tem como separar. Ah, eu vou tomar só zinco. Não existe isso. Entendi. Tem que ter essa energia. Entendi. Então, quando a gente pensa numa suplementação, tem que ter a parte da alimentação e ainda que tenha a suplementação, ela tem que ser muito bem feita. Tem que ser bem feita, porque senão vai dar errado. A gente tem que tentar imitar o alimento. Então é melhor comer a base alimentar. Sim. Fica bem, né? A vitamina D, por exemplo. A vitamina D, como você falou no começo, é um hormônio. Ela é erroneamente chamada de vitamina. Às vezes ela tá 30 no sangue, né, na medida lá, e mesmo assim você tem alguns sintomas. Então quer dizer que para você tem que aumentar essa dosagem. Tá. Por isso que é importante também tomar sol. E, Carol, uma coisa interessante da vitamina D, não sei se já foi falado aqui no programa, mas você não pode mais tomar aquele sol fraco. Tem que ser um sol forte, que queima a sua pele e deixa vermelha mesmo. Sério? Para ter absorção e o hormônio funcionar, tem que ser horário quente. E sabe aonde é melhor absorvido? Na barriga e na coxa. A gente achava antes que era braço, que era rosto. Não é. Olha a dificuldade que é você ter vitamina D. Nossa Senhora. Difícil. Não é? E você sabe, eu vou te contar uma coisa, e até compartilhando, que muita gente pode se identificar.
Eu já há um tempo praticava muita atividade física, a corrida. Ao ar livre, fora, né? ao ar livre e tal. E como eu tenho muito calor, eu normalmente corro de top mesmo, então tomava esse sol e tal. Tinha uma vitamina D assim, pá! Linda. Bombástica. Não, mas linda, sem suplementar, sem nada. De repente, fiquei um tempo indo pra esteira pra economizar tempo, aquela coisa que funciona, tal, pá. Gente, mas despencou. Tá vendo? Foi assim, mas assim, impressionante. Não é um negócio nem que fica cumulativo. Despencou do fato de não ter esse sol 2, 3 vezes na semana. Carol, nós Fiquei não chocada. fomos feitos para ficar em cavernas. A gente não foi feito para ficar dentro. A gente foi feito para atividade, a gente foi feito para ficar fora. A gente foi feito para comer coisas da natureza. A gente está fazendo tudo errado. Puxa vida. E a gente tem que rever isso, senão a nossa saúde vai ter um preço, não vai ter jeito. Perguntinha do público. Olha lá, mandem, hein? @VocêBonitaTV. Gu, obrigada, querido. Um beijo pra você. Como podemos ficar atentos à desnutrição nos idosos e nas crianças? Pois são faixas etárias da vida que precisam de uma alimentação mais balanceada e que muitas vezes criança a gente não fica dosando exame toda hora, é mais complicado, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que a gente precisa comer melhor do que não comer. Então, eu sempre falo que você não pode pensar, isso aqui é pouco, eu não vou dar. Então, por exemplo, o filho não come legumes, mas come fruta, não se preocupe, a fruta tem essa sinergia. Entendi. O idoso, ele também tem dificuldade de comer uma variedade alimentar porque ele não tem tanta fome e não tem acesso, né, a tanta coisa. Então vamos focar. Por que não faz? Eu trouxe esse suco verde. Por que não faz um suco verde que tem tudo já nele? Tem ferro, tem magnésio. Gente, aqui tem tudo. De manhã já sucão verde pra não come tudo. salada, mas toma um suco verde. Então, assim, tem coisa que a gente pode ir rebolando e fazendo a coisa acontecer. Porque realmente, criança e idoso, não tem como você fazer isso aqui nele, né? Esse questionário tão detalhado. Porque ele vai sentir mais ou menos de alguma coisa. Tá. Então, a alimentação, ele tem que ser base mesmo. Faz uma panquequinha de aveia, né, que vai ter bastante magnésio. Vamos colocar beterraba no feijão. Eu tenho uma receita de feijão enriquecido que é maravilhosa. Conta. Maravilhosa. Você cozinha bem, né, Fê? Que eu sei que você cozinha pra caramba. Eu não cozinho bem, mas eu cozinho coisas práticas e que funcionam. Então, não vem me dar uma coisa que é ruim e que funciona, não. Tem que ser gostosa e que funcionar. Tá bom. E conta. Eu compartilho o feijãozinho aí. Então, o feijão, ele vai cenoura, ele vai beterraba e o feijão. Então, eu deixo de molho 24 horas para tirar os fatores antinutricionais. Tá. E depois eu só cozinho rapidinho. Ele fica mais branquinho. Gente, mas ele fica delicioso. Depois e você coloca picada, esses tudo legumes, picado, tudo picadinho? Tudo picado, ninguém sente. Ninguém sente. É uma técnica. Então, Boa. você tem que adicionar alimentos na sua alimentação, né? Então, comer ovos pela manhã, tentar abrir a janela, tomar um sol. Eu sei que é difícil, gente, eu sei, mas a gente precisa retomar isso. É verdade. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo pra você. Queda de cabelo pode ser falta de qual vitamina? E espinhas após 30 anos, será que é falta ou excesso de vitaminas? Não, com certeza falta. O zinco pode ser muita gordura, né? A acne pode ser muita gordura. Então tem que ver se a pessoa está comendo muitas castanhas, mas enfim. Agora, com certeza falta. Se você é essa pessoa que tem esses dois sintomas, com certeza é zinco. Isso daí Queda já tá de com cabelo e acne. Então, tá vendo? Você vai relacionando e você vai vendo que falta o zinco. Só que é aquilo que eu falei, você vai tomar só zinco? Claro que não. A gente vai tomar zinco, ferro e outras coisas que vão ajudar essa sinergia nutricional. Por isso que eu também gosto de uma alimentação sem industrializado, Carol. Eu bato muito nessa tecla e eu ensino isso no consultório. Por quê? Porque é isso aqui que é sua vida. É isso aqui. Aí a pessoa fala, mas tem que ter algo prático. Gente, fruta. Pega uma fruta. É só lavar, higienizar e picar. Pelo amor de Deus, às vezes nem isso. Nem isso, às vezes é pera, maçã. Aí a pessoa fala, mas eu como a maçã a semana inteira. Qual o problema? Come uma semana maçã, na outra pera, na outra... Não tem problema. Você vai estar comendo o sinergismo. Você não está comendo uma maçã só com zinco. Você está comendo maçã cheia de coisas. Todos eles são completos, né? Todos Tudo que tá aqui tem eles. muita coisa, né? Exatamente. Não tem gente que fala, isso aqui é só fonte de
Isso aqui é fonte de ferro, por exemplo, mas está no magnésio. Entendi. Porque, de repente, ele pode fornecer até mais um nutriente do que outro. No entanto, ele oferece muitos. Aí você põe o outro alimento que oferece mais um do que outro, que junto, Isso. dá tudo certo. Então, a semana toda beterraba, na outra semana inteira selga, na outra semana inteira couve. Qual o problema? Não tem problema nenhum, gente, repetir a mesma coisa todo dia. Vai mudando os preparos. Só para fechar, o suco verde tá em qual? Tá no cálcio, né? Tá no cálcio, mas ele é fonte de ferro, ele é fonte de magnésio, ele é tudo. Faz o seguinte, depois põe lá, então, nas suas redes sociais, que eu vou passar pro pessoal. O feijão e o suco verde. Qual é a sua dica de suco verde? A minha bonito receita. Esse é fake ou é de verdade? Esse é verdade. Eu vou querer um copinho pra tomar, já. Lógico, depois Ele não dessa tem aula açúcar. dela. Não, eu Isso, sei, não eu tem sei. açúcar, é suco verde. Ai, a Fê me conhece tanto que a primeira coisa que ela fala pra mim, não tá adoçado. Não tá adoçado. Obrigada. Olha, eu acho muito legal porque depois a gente vai colocar nas redes sociais também esse teste para que você tenha acesso e possa, né, fazer realmente, destacar ali e ter já alguma noção do que está acontecendo para procurar ajuda o quanto antes. Vai lá no Instagram da nossa querida nutricionista Fernanda Granja, que é muito competente, sabe exatamente o que está dizendo, @FernandaGranjaNutri, tudo junto, @FernandaGranjaNutri, telefone do consultório, WhatsApp 970806905. 970806905. Você já encontra o trabalho dela e mais tarde a dica do feijão e do suco verde que eu vou experimentar. Combinadíssimo. Um beijo, obrigada. Beijo lá na turma, Até viu? A próxima.